1 João, primeira carta de João 4. Então vamos à leitura. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Obrigado, Marinaldo. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Vamos orar mais uma vez. Deus maravilhoso e poderoso, é um privilégio servi-lo e estarmos aqui, Deus. É um privilégio o Senhor falar conosco de forma tão clara através da Bíblia, da Tua Palavra. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo Ele nos conduza, nos direcione durante essa exposição. E que essas verdades aqui lidas, Deus, que elas possam entrar em nossos corações e achar um terreno fértil, que elas possam crescer, que elas possam gerar práticas, mudança de vida, e que nós possamos, Deus, a cada dia parecer mais com Cristo e dessa forma glorificar ao Senhor com nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, estamos aqui na série de exposições da primeira carta do apóstolo João. Na semana passada, o nosso irmão Gabriel, ele trouxe do verso 1 ao verso 6, onde que ele foi trazer para nós sobre o teste da doutrina, um teste doutrinário, para que nós pudéssemos saber se os falsos mestres, ou então se um pastor, ele está trazendo algo correto ou não. E a importância da carta de João para nós, principalmente nós que temos vivido num ambiente que cada vez tem crescido mais tipos de igrejas, mais denominações, mais pastores, o YouTube está inundado de pastores pregando, jovens, velhos, pessoas que são renomadas, outras não. Essa carta é muito importante, porque a gente pode tirar pelo menos 3 ensinos dela. Primeira coisa que nós podemos trazer dessa carta para o nosso dia a dia é a importância de fazer um autoexame, fazer uma autoanálise, se aquilo que eu creio é correto, porque o nosso coração é enganoso e a gente tende a ouvir o que a gente quer. A gente tende a buscar mestres que vão falar aquilo que a gente quer ouvir. E a gente precisa analisar com o crivo da Bíblia, não com o crivo de emoção e com o crivo do nosso coração. Então, a primeira coisa que a gente aprende é fazer o quê? Um autoexame. Avaliar a minha vida, não é do irmão, do vizinho, mas a minha vida. A segunda coisa que nós aprendemos com essa carta, nessa série de exposições, é a importância da pureza doutrinária. Eu tenho que crer corretamente. Não é só ter fé, mas objeto da fé. Todas as religiões têm fé. Todo mundo tem fé. O brasileiro, então, é um povo crédulo, que crê em tudo. Tem lendas que as pessoas creem. O ser humano ele tem necessidade de crer. Mas só crer adianta? Não. Tem que crer corretamente.
E o que faz a gente vencer o mundo, o pecado, e a gente poder andar no caminho do Senhor, não é só crer, mas é no objeto da nossa fé. Qual que é o objeto? Quem é o objeto da nossa fé? Jesus Cristo. Então a gente precisa ter a doutrina correta sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo, que nós vimos isso durante a exposição. Então nós vimos a importância de fazer uma autoanálise, autoexame, nós vimos a importância de crer corretamente, a pureza da doutrina. Não é só eu vir cá e falar que eu estou falando sobre Jesus, mas os irmãos verem se o que eu falo é de acordo com a palavra de Deus. E nós aprendemos também, consequentemente com isso, a fazer um julgamento e uma avaliação do que está sendo pregado. Inclusive, o que eu falar aqui hoje, os irmãos não podem acreditar sem passar no crivo da palavra. Os irmãos têm que verificar, o Fabrício falou isso, será que é verdade? O Fabrício falou isso, mas eu acho que não é. Então eu vou procurar na palavra. Eu já ouvi alguma coisa diferente outro dia, então eu vou procurar na palavra para saber, porque o crivo final é a Bíblia. Por mais renomado, por mais oratória que um pastor, que alguém possa ter ao pregar, o que vai fazer a diferença e vai dar o martelo, a martelada final, é a palavra de Deus, se aquilo é ou não correto. Então nós aprendemos essas três coisas com a palavra. Nós aprendemos a necessidade de fazer uma autoanálise, um autoexame. Nós aprendemos a importância da doutrina ser uma doutrina correta. Não é só falar de Jesus, mas é o Jesus da Bíblia, porque tem vários Jesus que as pessoas têm pregado por aí. Mas é o Jesus correto, aquele que é a palavra, que é o testemunhado pelos apóstolos. E nós aprendemos também que nós precisamos avaliar e julgar todo aquele que vem e fala em nome de Deus. Por mais inocente e ingênuo que possa parecer uma manifestação, ela tem que passar pelo crivo das Escrituras. E aquele povo estava passando por um momento difícil. João escreveu essa carta por volta do ano 80, 95 depois de Cristo, para os crentes da Ásia, atualmente a Turquia, e ele escreveu essa carta com um duplo propósito. Quais são esses dois propósitos? Primeiro, para assegurar para aqueles crentes que eles eram salvos. Diferentemente do Evangelho de João, a carta ela foi escrita para quem já cria. O Evangelho de João foi escrito para quem não cria em Cristo, chamando eles para a fé em Cristo. Mas a carta era para um povo que já cria em Cristo. Mas João ele escreve para eles para que eles pudessem ter certeza da salvação em Cristo Jesus. Porque os falsos mestres eles estavam levando muitas heresias, estavam deixando as pessoas com dúvida. E coisa terrível é um crente não ter certeza se ele é salvo, um crente não ter certeza do amor de Deus, um crente que tem anos e anos não poder ter certeza da salvação. E João escreve, olha, essas coisas vos escrevi para que vocês tenham certeza da vida eterna. Ele vai escrever isso no capítulo 5. E qual que é o outro propósito do apóstolo João escrever essa carta? Para combater os falsos ensinos que estavam tendo naquele lugar. Tinham falsos mestres, falsos pastores, dentre eles os irmãos, pelo menos, isso eu tenho certeza que os irmãos vão decorar no final da exposição, são o nome dos falsos mestres, que são os docéticos e os gnósticos. Docetismo era uma doutrina que não cria na encarnação de Jesus, eles não criam que Jesus era o Cristo, tinha até dentre eles um que era mais conhecido, que era Cerinto, que tinha doutrina de Cerinto, que pregava o quê? Que Jesus, homem, recebeu o Cristo divino no momento do batismo. Os irmãos lembram quando a pomba vem, o céu se abre, e Deus fala, filho meu, em quem eu me alegro? Ele falava que nesse momento o Cristo divino entrou no Jesus homem. E no momento da cruz que Jesus fala assim, Pai meu, por que o Senhor me desamparaste? Os irmãos lembram? Ele falava que nesse momento o Cristo divino tinha saído do Jesus homem, porque Deus não poderia morrer na cruz. É uma heresia. E isso vai frontalmente contra a doutrina central do Evangelho. Porque se Jesus não era 100% homem, de nada valeu ele morrer na cruz. E João está combatendo isso. Esses docéticos, eles pregavam que Jesus, que Cristo, ele era um fantasma, mas ele não poderia ser homem, porque Cristo não poderia morrer na cruz. E os outros falsos mestres eram os gnósticos. Gnóstico, gnosticismo, vem da palavra gnose, que significa saber, conhecimento. E o que eles pregavam? Eles eram baseados em duas premissas. Primeiro, eles faziam uma distinção da matéria do espírito, e eles acreditavam que o conhecimento espiritual, místico, esotérico, que salva, Deus é espírito, então o que importa é o espírito. O que eu faço na minha matéria não tem problema. Consequentemente, eles tinham uma vida devassa. Eles eram libertinos.
Eles não se preocupavam com a necessidade de fome, frio, necessidades físicas, porque a carne não valia nada para eles. O importante era o espírito. E eles criam num conhecimento místico, um conhecimento que poucos deles tinham. E João, ele vai combater esses falsos mestres. E aqui um ponto de atenção. As cartas, elas foram escritas para atender necessidades das igrejas locais. As cartas não foram escritas como um tratado teológico para pegar toda a teologia de A a Z. Mas o que acontecia? O apóstolo, ele viu o que estava acontecendo de heresia, ou então de picuinha, ou então de divisão em determinada igreja, ele escrevia para aquela igreja. Na outra igreja, já estava tendo um problema de ressurreição, da heresia, o povo estava falando mal, ele escrevia para aquela igreja. Os irmãos entenderam? De acordo com a necessidade da igreja local, eram escritas as cartas. E a igreja para que o apóstolo João escreve, ela estava enfrentando esses falsos mestres. E o Gabriel falou na semana passada, esses falsos mestres, eles não tinham uma camisa escrito gnóstico, docético. Aí você sabia que ele era um herege. Não, eles estavam no meio dos líderes, dos mestres, e eles são sorrateiros, eles são escondidos. As pessoas, muitas vezes, eram enganadas por esses falsos mestres. O apóstolo João, ele escreve essa carta de tal forma que esses irmãos, eles poderiam ler a carta, ver o que os falsos mestres estavam ensinando e verificar se era verdade ou não. E ele tem um método interessante que ele escreve a cartas por meio de testes. E nós vemos esses testes toda hora, eles circulando na carta. Do capítulo 1 ao 5, os testes eles circulam. E quais são esses testes? Primeiro, tem um teste moral, que é o teste de obediência aos mandamentos. Os gnósticos, eles eram libertinos, o que faz no corpo não tem problema, então João vem e fala, olha, aquele que ama a Deus e não obedece os mandamentos é mentiroso. Aquele que fala que conhece a Deus, mas não obedece, é mentiroso. Porque os falsos mestres falavam que conheciam a Deus, mas não obedeciam os mandamentos. Então João escreve isso. Tem o segundo teste, que é o teste social, que os falsos mestres, eles não se importavam para a matéria, então eles não ligavam com necessidades físicas, fome, frio, problemas de saúde das pessoas. Então o apóstolo João vai dizer, aquele que diz que conhece a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, está em trevas. Aquele que diz que conhece a Deus, mas ele não ajuda as necessidades do seu irmão, o amor de Deus não está nele, é mentira isso. É um teste, que era para confrontar o que os falsos mestres ensinavam. E o terceiro teste era o teste doutrinário, da pessoa e obra de Cristo. Lembra dos docéticos? Eles não criam que Jesus era 100% Deus, 100% divino. E João vai escrever, olha, aquele que afirma que Jesus não veio em carne é do anticristo. E várias vezes na carta ele vai reafirmar a divindade de Jesus, que é uma doutrina central na palavra, é uma doutrina central no cristianismo. E João, ele vai durante a carta escrevendo esses testes para que a gente possa verificar se aquilo que está sendo ensinado pelos falsos mestres era verdade ou não. Nós vimos na semana passada, no capítulo 4, do verso 1 ao 6, um teste doutrinário que o Gabriel trouxe, onde que o apóstolo ele vai fazer um alerta, uma ordem e uma justificativa para essa ordem. Qual foi esse alerta? No capítulo 4, no verso 1, ele fala, amados, não deis crédito a qualquer espírito. É um alerta, tome cuidado. Não dê crédito a qualquer um que está ensinando, falando que está ensinando de Deus. Ele dá uma ordem. Qual a ordem que ele dá? Antes, provai-os para saber se eles procedem de Deus. E por que ele fala isso? Ele dá justificativa. Porque muitos falsos mestres têm saído mundo afora. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Os falsos mestres, eles faziam uma combinação da filosofia grega com o cristianismo. Eles faziam uma mistura do conhecimento místico esotérico com a fé cristã. E virava um balaio de gato, uma salada, e eles vendiam aquilo como algo que era certo. E os crentes estavam caindo. E João ele tem que escrever para combater esses falsos ensinos. Fabrício, mas isso é peculiaridade do primeiro século? Não. Os irmãos já ouviram falar de sincretismo religioso? O que é sincretismo religioso? É uma mistura de vários elementos de culto
Você mistura o espiritismo com o candomblé, com o culto afro, pega algo do culto cristão e transforma isso num elemento de culto, transforma isso numa prática, num ritual. Ah, Fabrício, eu nunca vi isso. Os irmãos já viram orar pelo copo de água na TV e depois tomar? Sabe de onde vem isso? Espiritismo. É um elemento do espiritismo que a igreja evangélica, em determinado momento, pegou. Hoje em dia não vê muito isso, porque as TVs são de LED, elas são fininhas, não dá para você pôr o copo em cima. Mas nas TVs de tubo, eu já vi isso. Tenho certeza que vocês sabem disso. Colocar o copo de água, esperar o pastor orar, depois tomar aquele copo como se ele vai me curar. Isso é um elemento do espiritismo. Ah, hoje em dia as pessoas não carregam um Cristo morto na cruz. As pessoas não adoram uma imagem, mas tem outros amuletos. Tem um sal grosso para espantar mal olhado, que é dado ou vendido, mais vendido, né, nas igrejas. Tem a rosa ungida. Tem a camisa de sangue do apóstolo. Tem várias outras coisas. A água do Rio Jordão. Quem nunca ouviu falar da água do Rio Jordão? São elementos que não têm nada a ver com a Bíblia, que são entregues. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, meus irmãos. A gente tem que tomar muito cuidado com o sincretismo religioso. O Brasil, ele é muito grande, tem uma mistura muito grande de culturas. E a igreja evangélica, às vezes, está entregando isso. Os falsos mestres, eles misturavam a filosofia grega com o cristianismo. E hoje em dia tem muita igreja misturando espiritismo com cristianismo, misturando coisas que vêm do candomblé com o cristianismo. É só os irmãos pesquisarem. Eu tenho certeza que os irmãos, alguns aqui já viram isso. E o que João faz? Ele faz um teste doutrinário. Olha, tomai cuidado. Não dá crédito, não acredita em todo mundo que fala que é por nome de Deus que ele está falando. Você tem que provar, porque tem vários falsos mestres que têm saído. É um teste doutrinário. Não existe unidade fora da verdade. Não tem como eu ser irmão em Cristo de alguém que ele nega doutrinas centrais da fé cristã. A igreja cristã, ela não pode ser acrítica. O que é acrítica? Que não critica. Ela não pode ser crédula. Acreditar em todo mundo que fala que vem em nome de Deus e não traz a doutrina integral, traz só uma parte. Sabiam que a Bíblia é a mãe das heresias? Sabe o que significa isso? Que as heresias, elas vêm da Bíblia. Os falsos mestres, eles pegam uma verdade, só muda a roupagem. Os irmãos vão ver as heresias, elas são um ciclo, só vai mudando o nome delas. Eles pegam uma verdade, tiram ela daquele contexto, tiram um pedaço dela e colocam aquilo que eles pensam sobre aquele texto. E vendem como se fosse verdade. E a igreja acredita por quê? Porque não estuda a Bíblia. E eu peguei uma pesquisa, não, Fabrício, a igreja brasileira estuda a Bíblia, a igreja estuda. Eu peguei uma pesquisa aqui, mas ela é americana, que fala assim, olha, americanos acreditam no céu, no inferno e em algumas heresias. E eles fizeram com crentes, evangélicos. Então, tudo que eu falar aqui, lembra que é crente respondendo. Eles fizeram uma pesquisa com 3.000 pessoas e fizeram 43 perguntas referentes à salvação, Bíblia, ir na igreja, a necessidade de ouvir a palavra. Apenas 48% dos crentes entrevistados acreditam que a Bíblia é de fato a palavra de Deus. É um absurdo? É. Mas sabiam que tem pastores ensinando isso hoje? Sabiam disso? Pastores renomados, conhecidos nas redes sociais, que estão ensinando que a Bíblia precisa ser atualizada. 18% entendem que a Bíblia tem sua utilidade, mas que ela não é literalmente verdadeira. E apenas 76% afirmam que a Bíblia é 100% verdadeira. Mas a pior parte aqui não é a confusão teológica em relação à Bíblia, mas a visão que eles têm de outros livros religiosos. Os crentes aqui, 10% deles afirmavam que o livro de Mórmon era inspirado por Deus. E 36% não tinha certeza se era ou não. Ficava em cima do muro com medo de responder, falava assim, eu não sei. Sobre igreja e sobre salvação, no que se refere à salvação, 68% destes evangélicos afirmava que a humanidade primeiro busca a Deus, que depois responde e vem salvar. E a gente sabe que não é assim. É Deus que nos escolheu e Ele que nos amou primeiro.
56% dos evangélicos afirmam que a salvação é realizada em cooperação com Deus e 67% consideram que a humanidade está habilitada a voltar-se a Deus por iniciativa própria. Meus irmãos, nós éramos escravos do pecado, escravos do diabo, escravos da nossa natureza, Efésios 2, mas Deus interveio. Se Deus não intervisse, a gente ia continuar passos largos para o inferno. É Deus que toma a iniciativa. Sobre a igreja, 52% afirmam que a adoração solitária tem o mesmo papel da adoração comunitária. Sabe o que significa isso? Ah, não, eu adorando em casa é a mesma coisa de eu adorando a Deus na igreja. 52% dos crentes afirmaram isso. 56% acreditam que o sermão pastoral não tem qualquer autoridade sobre suas vidas. E 45% acreditam que a Bíblia foi escrita para eles como indivíduos e, como tal, eles têm o direito de interpretar como quiserem. São crentes, não são pessoas que não são crentes. Meus irmãos, é um absurdo. É um absurdo. E essa porcentagem aqui, eles vão ter argumento para refutar um falso mestre ensinando? Não. Não. O que dá crédito para os falsos mestres é justamente falar aquilo que a gente quer ouvir. E eles vão falar o que eu quero ouvir. Se eu não leio a Bíblia e não tenho um crivo, não tenho nada para eu poder confrontar aquilo que foi dito, eu vou nadar de braçada na heresia. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque o povo brasileiro não gosta de estudar a Bíblia e tem caído em muita heresia. Teologia da prosperidade, dentre outras. Muitas pessoas têm caído nisso porque não estudam. E João aqui, ele está combatendo esses falsos mestres. João aqui, ele está reafirmando que só existe uma única fonte de verdade absoluta, e é a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Ele está combatendo esses falsos mestres e mostrando para a igreja que a verdadeira fé, ela não pode separar a verdade sobre Cristo, ela não pode separar o amor a Deus e os irmãos, e ela não pode separar a obediência aos mandamentos. Não tem como eu falar que eu creio em Cristo, se eu não creio na doutrina correta, se eu não amo a Deus e os irmãos, e se eu não obedeço os mandamentos. João, ele vai falar isso todos os capítulos. No capítulo 1 ele começa falando da realidade da encarnação. Ele vai falar, olha, como que os falsos mestres falam que Jesus não era Deus? Nós vimos, nós pegamos, eu toquei, ninguém falou para mim não, eu vi Cristo, eu estive com Cristo. Ele fala isso no capítulo 1. No capítulo 1 ele vai fazer um teste também do moral, dizendo, olha, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Todo mundo pecou. Mas o fato de todo mundo pecar não nos dá desculpa para viver uma vida de pecado. Porque no capítulo 2 ele vai escrever, filhinhos, vos escrevi essas coisas para que não pequeis. Então a Bíblia foi escrita para que nós não pecássemos. Contudo, quando nós pecamos, nós temos um advogado, um consolador, que é Jesus, diante de Deus. E ele vai continuar no capítulo 3 escrevendo que nós temos a maior dádiva que Deus nos deu, que é a dádiva de sermos chamados filhos dele. Deus nos deu o maior presente, nós podemos chamá-lo de Pai. E com a convicção que ele está nos ouvindo, por causa de Jesus Cristo. E no capítulo 3, João também vai dizer que nós temos a dádiva do Espírito Santo. Mas, Fabrício, como saber se alguém tem um Espírito Santo ou não? É pertinente essa pergunta, sabe por quê? Os falsos mestres que estavam ensinando lá, heresias, eles reivindicavam que eles estavam falando por meio do Espírito Santo. Como saber? Como reconhecer isso? João, então, ele começa a dar esse teste doutrinário no capítulo 4, e depois, no verso 7, do verso 1 ao 6, ele dá o teste doutrinário, e no verso 7, que nós vamos expor hoje, ele volta para o teste social, onde que ele vai dizer, olha, o verdadeiro cristão, ele tem que ter a doutrina correta, mas ele também tem que amar verdadeiramente. Não tem como você desassociar, você separar a doutrina de amor. Não tem como separar doutrina, eu conheço a Deus, mas não amo. Não existe isso. E ele vai fazer aqui o tema da mensagem, as marcas do verdadeiro cristão. Ele vai dar 3 marcas de um verdadeiro cristão.
do verso 7 ao verso 12, ele vai falar que o verdadeiro cristão, ele ama o próximo. Então, os irmãos vão fazer o teste aí para saber se foram aprovados no final. Primeira marca, o verdadeiro cristão, ele ama o próximo. Segunda marca, do verso 13 ao verso 16, o verdadeiro cristão, ele permanece em Deus e Deus permanece nele. E a terceira marca, do verso 17 ao verso 21, o verdadeiro cristão, ele ama a Deus. Então, amor ao próximo, permanência em Deus e amor a Deus. É o esboço da mensagem de hoje, e nós iniciamos então no verso 7, com João dando uma ordem para amar. Ele começa no verso 7, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ele começa com a forma habitual que ele chamava os seus leitores, amados, e também já preparando estes para uma ordem, para uma exortação que ele ia dar. Amados, amemos. E essa ordem já tinha sido dada no capítulo 3. Eu não sei se os irmãos lembram daquela passagem que fala assim, olha, novo mandamento vos dou. Que João, ele aperta o parafuso, que antes em Levítico era para amar o próximo como a ti mesmo. E João vem e fala, olha, novo mandamento vos dou. Você tem que amar o próximo como Cristo amou. Dá uma apertada. Mas aqui ele dá mais um motivo para que nós temos que amar o próximo. Qual que é esse motivo? Porque Deus é amor. Por que eu amo ao próximo? Porque Deus é amor. Todo amor procede de Deus. Nós não podemos amar por nós mesmos. Deus é amor, Ele é a fonte, Ele é o autor, Ele é o amor em essência. Consequentemente, se eu tenho Deus que é amor, eu tenho que amar. É a implicação lógica da frase. É fácil, é simples, está escancarado aqui. Você tem que amar porque Deus é amor, é natural. João Calvino vai dizer que é próprio da natureza de Deus amar ao homem. E este amor reflete e manifesta onde quer que o verdadeiro conhecimento de Deus esteja. Onde tem pessoas que conhecem verdadeiramente a Deus, o amor tem que emanar dessas pessoas, porque elas conhecem ao Deus que é amor. Então, meu irmão, não tem desculpa para não amar. Nós temos que amar ao próximo. Amor, ele é uma característica, ele é uma marca distintiva de todo cristão. Aqui atrás tem um texto de João, que agora está tampado, que Jesus fala, olha, nisso conhecerão que vocês são meus discípulos. Quando vocês orarem muito, quando vocês estudarem muito a Bíblia, quando vocês evangelizarem muito, não, quando vocês amarem uns aos outros. O amor é a marca do verdadeiro cristão. O amor ao próximo, ele faz parte daquele que é nascido de Deus. E o apóstolo, ele vai deixar isso de uma forma muito clara. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Fácil, não precisa nem explicar. Tem hora que explicar o óbvio atrapalha. Então, quem é nascido de Deus, ele tem que amar. Meus irmãos, o amor fraternal não é uma opção para o crente, ele é uma ordem expressa que Cristo deu, que os apóstolos deram. Nós precisamos amar uns aos outros, mas alguém podia falar, mas eu sou cristão, mas amar meu irmão não dá não, meu irmão é chato demais. Você não conhece o irmão? Nossa, ele é cri-cri. Nossa, ele nem ri para mim, nem dá passeio. Eu dou passeio, ele vira a cara, como que eu vou amar esse irmão? Meus irmãos, a gente não tem desculpa para isso. João vai dizer no verso 8, quem não ama, não conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, mesmo que você diga que ama a Deus, mesmo que você diga que crê em Jesus, mesmo que você diga que nasceu de novo, mesmo que você diga que faça milagres, se você odeia o seu irmão, eu vou afirmar que você não conhece a Deus verdadeiramente. Se você não ama o seu irmão, eu vou afirmar aqui, usando as palavras de João, que você não conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Não tem como separar o amor do conhecimento de Deus. João Calvino fala que é mesmo que tentar separar o calor da luz do sol. Você tentar separar o calor da luz do sol é impossível. Então, você tentar separar o amor ao próximo do conhecimento de Deus é impossível, meu irmão. E se alguém não concordasse, o apóstolo continua, porque Deus é amor. E se você é nascido de Deus, você tem que amar. E é interessante a gente notar
que é a terceira vez que o apóstolo vai fazer aplicações diante do ser de Deus. Ele fala o que Deus é e dá implicação para isso. Ele diz no capítulo 1 que Deus é luz. Se Deus é luz, ele aplica. Quem tem comunhão com Deus tem que andar na luz. É lógica, não é? Deus é luz, se eu conheço a Deus, eu tenho que andar na luz. No capítulo 2, ele vai dizer que Deus é justiça. E ele aplica. Quem conhece a Deus, anda em justiça. É óbvio. E no capítulo 4, ele vai fazer essa terceira aplicação. Deus é amor. Consequentemente, quem conhece a Deus, anda em amor. Não tem como a gente separar a doutrina. Não adianta você ficar estudando teologia, saber a Bíblia de cor e salteado. Se você não amar o seu irmão, é uma evidência que você não conhece a Deus. Se você não amar o seu irmão, é uma evidência que você não ama a Deus. Que testes penetrantes que nós temos visto aqui para o nosso dia. Nós que vivemos numa sociedade individualista, nós que vivemos numa sociedade cada vez mais egoísta, nós temos que tomar cuidado para que o mundo normal não entre para a comunidade de Deus. E eu provo que nós, muitas vezes, prestigiamos, ou então, pelo menos, glorificamos mais o individualismo. Isso acontece de uma forma muito nítida, sabe onde? No futebol. Quem que pega a maior fama? É o goleiro, o zagueiro, o meio de campo, a turma? É sempre o atacante, o centroavante, que ele está lá na boca do gol, na grande área, todo mundo faz o trabalho pesado, põe a bola no pé dele e ele faz o gol. Alguém aqui já comprou camisa do zagueiro, com o número do zagueiro? Dificilmente, todo mundo compra a camisa do centroavante. E todo mundo esquece que a turma toda fez o trabalho para a bola chegar no pé dele, mas quem leva a fama? Quem fez o gol, sozinho, não é? Dificilmente você fala, nossa, o time fez uma jogada espetacular. Você fala, nó, fulano, ele faz gol fácil. Põe a bola no pé dele para você ver. E nós não podemos ser assim. Outra prova que nós somos uma sociedade individualista. Antigamente, nossos avós que viviam lá na roça, no meio do mato, o compadre vivia a 2 quilômetros de distância e tinha que andar a cavalo, 5 quilômetros de distância a cavalo. Eles sabiam o que estava acontecendo um com a vida do outro. Ô, compadre, e o seu filho? Ah, meu filho está doente. Aí depois, no outro, e o seu filho melhorou? Ah, meu filho melhorou. Ah, e aquela vaca? A vaca eu achei. Eles comunicavam e um preocupava com o outro. Hoje em dia, nós moramos uma parede de divisa, nos apartamentos, nas casas geminadas, e o seu vizinho está doente, está com um filho com um problema, e muitas vezes você não sabe. Ah, Fabrício, mas eles não são cristãos. Aqui na igreja, muitas vezes o irmão já está pegando Covid a terceira, quarta vez, você nem sabe. Não, fulano está com Covid. Sério, ele pegou? Não, mas já a quarta vez. Sério, ele já pegou 4 vezes. Nós somos assim, não podemos ser, precisamos pedir a Deus para mudar. Nós precisamos nos importar sinceramente com os outros. Nós precisamos que o nosso amor seja um amor prático, não apenas de palavras. E o próprio Deus provou que o amor dele não é amor de palavras. Sabe como? No verso 9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor por nós. Como que Deus provou o seu amor por nós? Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Deus, ele diz que nos ama e ele prova o seu amor. E ele prova o seu amor na cruz, com Jesus morrendo por mim e por você. Hollywood mostra um homem e uma mulher beijando e diz que isso é amor. Deus aponta para a cruz e fala, isso que é amor verdadeiro. Deus, ele provou o seu amor. Ele prova seu amor para conosco de várias formas. Na criação, ele prover as coisas para a humanidade. Ele é bondoso para com a humanidade, mas só que o máximo da manifestação do amor de Deus foi na encarnação de Jesus Cristo. Na encarnação de Cristo, Deus prova o seu amor, e Paulo vai dizer que ele provou o seu amor para conosco, enviando Jesus para morrer na cruz por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ele não viu nada de bom em mim, mas apesar de tudo de ruim que eu sou, ele me amou primeiro. E glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque ele prova o seu amor, e a intensidade desse amor aqui, ela é realçada quando fala seu Filho unigênito. Seu único Filho, ele não poupou para que nós pudéssemos viver por meio dele. A vida eterna é Cristo Jesus. A eternidade com Deus, ela só é possível por causa de Cristo Jesus, e esse é o maior presente que Deus pode dar.
Por isso que você nunca aceite aquelas músicas que falam assim, o melhor de Deus ainda está por vir. Mentira. O melhor de Deus já veio e chama Jesus Cristo. Nada melhor tem para vir do que Jesus Cristo. E Ele provou o seu amor para conosco. Fabrício, mas eu sou tão bonzinho, será que Deus morreu por mim porque eu oro muito? Ou porque eu sou de uma família cristã? Ou então porque eu ajudo os pobres? Meus irmãos, não. O amor de Deus é um dom gratuito, é um presente, é graça imerecida. No verso 10, João escancara isso, se você acha que você tem algum mérito. Ele diz, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. João aqui está abrindo a cabeça daqueles eleitores, está falando, olha, não foi vocês que amaram a Deus e por isso que Ele amou vocês. Ele que amou vocês primeiro. E Ele provou o amor enviando Cristo como propiciação pelos seus pecados. O que significa propiciação? É tornar Deus favorável a mim. Nós, em nossos pecados, delitos e pecados, nós éramos filhos da desobediência, filhos da ira, inimigos de Deus. A única coisa que restava para mim e para você é o inferno, que é a justa manifestação da ira de Deus para com o pecado e o pecador. Mas Jesus, na cruz, Ele pegou toda a ira de Deus para com o pecado da humanidade, Deus direcionou toda aquela ira para Cristo na cruz, por isso que a palavra fala, e agradou moê-lo. O pecado, ele tem um preço a ser pago, é um preço de morte. Deus, ele é justo, ele é amoroso, mas ele é justo. Alguém pecou, tem que morrer. Só que a cruz, ela mostra tanta justiça de Deus, que ele não jogou o pecado para debaixo do tapete, mas ela também mostra a misericórdia de Deus, porque foi Cristo que tomou o preço em nosso lugar. Então a cruz, ela mostra a justiça de um Deus que não passou a mão no pecado, o preço foi pago, mas a cruz, ela mostra um Deus misericordioso, que Ele enviou o seu Filho para pagar esse pecado. E por causa de Jesus ter morrido na cruz, Deus, Ele olha para mim e não vê mais o Fabrício pecador, indigno, rebelde, mas Ele olha o Fabrício pecador que está purificado pelo sangue de Jesus Cristo. E por isso que Deus olha para você de forma favorável. Por isso que você foi reconciliado, os laços foram reconectados com Deus, nós temos livre acesso ao Pai. Por quê? Ele enviou Cristo para ser propiciação, ou seja, para ser a reconciliação. Ele enviou Cristo para que nós pudéssemos ter Deus de modo favorável para conosco. E essa foi a prova. Esse amor é gratuito. E que implicação, Fabrício, tem conhecer esse amor de Deus? Que diferença tem que fazer na vida, na minha vida, quando eu conheço esse amor tremendo de Deus para comigo? No verso 11. Amados, visto que Deus assim nos amou, se eu sei que Deus me amou dessa forma, o que eu tenho que fazer? Nós também devemos amar uns aos outros. Com esse entendimento todo que Deus fez, Ele deu a maior dádiva para aqueles que mereciam o maior dos castigos, o que isso tem que gerar em mim? Inspiração para amar ao próximo, independente das atitudes dele, independente se ele é cri-cri, se ele é pelinha, se ele é chato, se ele não ri, se eu dou paz ao Senhor, ele vira a cara, independente disso. Eu tenho certeza que você é muito mais cri-cri para Deus do que o pior dos irmãos pode ser para você. Tenho certeza que você pisa muito mais no calo de Deus do que algum irmão possa ter pisado no seu calo. E Deus te ama da mesma forma por causa de Jesus Cristo. E com esse entendimento você tem que amar o próximo. Nós que fomos alvo do amor de Deus, agora devemos ser canais desse amor. Você que foi alvo do amor, esse amor excepcional, maravilhoso, magnífico, agora você tem que ser canal desse amor e tem que transbordar ele para as outras pessoas. Meus irmãos, a primeira marca do verdadeiro cristão, ele tem que amar, ele tem que imitar a Deus, igual Paulo fala em Efésios. Ele vai dizer em Efésios 5:1, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Ele continua, andai em amor como ele também amou. Então nós devemos andar em amor, não é amei ou vou amar, mas eu ando em amor. É uma ação contínua, continuamente. Tem uns irmãos que você já tem que liberar o perdão por atacado. Você tem, olha, isso aqui já está liberado, perdão, eu não vou ficar ouvindo picuinha, eu não vou ficar brigando, não, ela já está perdoado. Tem uns que são mais, um pouquinho mais difíceis que os outros. Tem uns que não são mais fáceis, mas esses difíceis a gente está sendo provado.
Você está pedindo paciência? Aguenta. É igual aquele irmão que fala assim, Deus deve estar me confundindo com o Rambo, que é tanta luta na minha vida. Tem uns irmãos aí que acham que é Rambo. Olha, é tanta luta. Meus irmãos, a vida cristã, ela é baseada não em sentimentos. A vida cristã não é baseada em trocas. A vida cristã não é baseada naquilo que o irmão pode me dar. A vida cristã é baseada em doação. A vida cristã é baseada em ação. Ela é baseada em atitudes. Da mesma forma que Deus provou o seu amor morrendo para nós ainda sendo pecadores, nós devemos provar o nosso amor. Ah, Fabrício, eu tenho que morrer pelo meu irmão? Não, mas você, primeiro que não vai adiantar. Você, pecador, morrer por outro pecador não vai salvar ele. Mas só que você, como você morre pelo seu irmão, doando seu tempo, saindo do seu conforto, seus recursos, se forem necessários. Isso é uma forma de sacrifício para atender às necessidades do próximo, e isso é uma obrigação de todo aquele que diz que conhece a Deus. Amar é uma dívida de todos que foram alcançados pelo amor, tal como Deus nos amou. Então, nós somos devedores do amor, pois o amor é a prova cabal do nosso novo nascimento. João vai dizer isso no verso 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Ele diz que ninguém jamais viu a Deus. Vocês já viram Deus? Ninguém pode ver a face de Deus e viver. Está escrito isso em Êxodo 33. Deus é um Deus invisível. Está escrito em 1 Timóteo 1,17, ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível. Fabrício, mas como que eu tenho certeza que o Deus invisível está em nós? Através da operação do Deus invisível em você. Você não vê o vento, mas você vê a operação, a ação do vento. Você não vê a eletricidade, mas você vê a operação, a ação da eletricidade. Você não pode ver Deus, mas você vê Ele agindo através dos seus filhos, através de uma vida de amor. Deus, Ele age na nossa vida. O próprio João vai responder, como que eu vejo Deus invisível? Ele fala, se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor está aperfeiçoado em nós. Então, como que Deus se mostra presente? João Calvino, Deus se mostra presente quando pelo seu Espírito Ele transforma o nosso coração de tal forma que nós podemos amar uns aos outros. Meus irmãos, o amor abnegado, o amor sacrificial, o amor que não busca seus próprios interesses é algo sobrenatural. Somente quem tem o Espírito Santo pode ter. Amar os seus inimigos é totalmente na contramão do ser humano. É só quem tem o Espírito de Deus pode amar os seus inimigos. Só quem tem o Espírito de Deus pode amar aquele que te faz mal. E esse é o nosso chamado. O Espírito de Deus, que é amor, quando ele vive dentro de um cristão, esse cristão tem que viver em amor. Então, como que nós vemos o agir do Deus invisível na nossa vida? Através do amor para com o próximo. E aqui cabe uma pergunta, meus irmãos, até que ponto Deus realmente é visível em nós? Se nós pudéssemos aqui classificar a visibilidade de Deus numa escala que dependesse do nosso amor pelo próximo, que tanto Deus seria visível? Se pegasse assim, olha, Fabrício, o tanto que você ama o próximo é o tanto que Deus está sendo visível na sua vida. Será que Deus estaria sendo visível na minha vida? Que tanto? Se pegasse você, qual tanto aí, que escala Deus ele é visível na sua vida, medindo o seu amor para com o próximo? É uma reflexão. É a primeira característica do cristão. Qual que é a primeira característica? Amar ao próximo. O verdadeiro cristão, a primeira marca dele, amor ao próximo. E João continua. João continua no verso 13 ao 16, dando a segunda marca do verdadeiro cristão, que é qual? Permanecer em Deus e Deus permanecer nele. Permanecer em Deus pode surtir algo meio subjetivo, não é? Como que eu sei que eu permaneço em Deus? Mas aqui não é um conhecimento místico, não é um conhecimento esotérico, igual os falsos mestres gnósticos eles pregavam. O permanecer em Deus e Deus permanecer em você é algo real e objetivo. É muito fácil eu falar, Deus está dentro de mim. E aí? Quem vai falar que não? Como que a gente sabe disso? O permanecer em Deus é algo real e objetivo que vem acompanhado de uma convicção
E essa convicção ela vem acompanhada de uma confissão. Se Deus permanece em mim, eu tenho convicção que eu sou pecador e que Ele é santo. Se Deus permanece em mim, eu tenho convicção que eu sou perdido em meus pecados e delitos. Se Deus permanece em mim, eu tenho que confessar que somente Ele, somente Jesus pode me salvar. Não tem dessa, eu sinto no meu coração. Você pode sentir tudo. Se não tiver convicção e confissão, o sentimento não vai adiantar. Fabrício, mas como que eu sei, como que eu tenho certeza se Deus permanece em mim? João vai responder. Eu sempre falo isso, que o legal de expor, que as respostas, as perguntas estão todas aqui, é só ler. Qual que é a primeira forma de você saber se Deus permanece em você? Verso 13. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque... Está apagado aí? Porque ele nos deu o seu Espírito, não é isso? O Espírito nos é dado no momento da conversão. Você creu em Cristo, você é selado pelo Espírito Santo. Paulo fala isso claramente em Efésios 1:13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito da promessa. Então, qual que é a forma de eu saber que eu tenho o Espírito Santo? São duas formas. A primeira é perigosa, que a primeira é o testemunho do Espírito para com a pessoa. Paulo vai falar que o Espírito de Deus, ele testemunha, ele testifica no meu coração que eu sou de Deus. Mas isso pode ser subjetivo. Eu posso achar que eu tenho o Espírito Santo, eu posso achar que ele falou, eu posso achar que tive um ardor no coração durante a pregação, mas se isso não vier acompanhado da segunda forma, de nada adianta. Então, a primeira forma é o testemunho do Espírito no nosso coração, para saber que eu tenho Espírito. A segunda forma é a operação do Espírito em nossa vida. Essa é o aperta mais. Se eu tenho o Espírito, 1 Coríntios 2, 10 ao 14, ele me ilumina para o conhecimento da verdade. Então, uma das provas que você tem o Espírito Santo é porque o Espírito Santo te guia nas doutrinas corretas e ele vai te livrar das heresias. Segunda prova para saber se você tem um Espírito, Romanos 9, do 9 ao 17. Ele nos dá poder para mortificar a nossa natureza pecaminosa. Quem tem o Espírito Santo não é escravo de pecado. Quem tem o Espírito Santo vence o pecado. E a terceira forma de você saber se você tem um Espírito Santo ou não é a mais fácil. Gálatas 5, 22. Quem tem o Espírito tem que ter o fruto do Espírito. Qual o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você tem isso? Ah, Fabrício, eu sinto no meu coração que eu tenho o Espírito Santo. Estou perguntando se você sente, não. Estou perguntando se você tem isso. Você está sendo iluminado para o conhecimento da verdade? Você está conseguindo mortificar as obras da carne? Você tem o fruto do Espírito? Ah, mas eu sou de Deus, mas eu sou estupim curto, eu não tenho domínio próprio nenhum, eu estouro e saio falando tudo. Meu irmão, tome cuidado, peça a Deus misericórdia, domínio próprio é fruto do Espírito. É obrigação de todo crente, você tem que ter. Se você tem um Espírito, você tem que ter domínio próprio. Você tem que ter amor, você tem que ter paz, alegria, paciência, longanimidade, amabilidade. Isso tem que acontecer na vida do crente. Então, como que eu sei que eu permaneço em Deus? Eu tenho que ter o Espírito, mas não é subjetivo. Você tem que ter as características que eu ditei aqui. Como que eu sei que eu permaneço em Deus, no verso 14? E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser Salvador do mundo. João aqui, ele está falando dele mesmo. Vimos e testemunhamos. Ele está falando, olha, eu estava no meio dos apóstolos lá e eu vi a missão de Cristo de ser Salvador no mundo. Eu vi sua obra, eu vi seu ministério, eu vi seus milagres, eu vi ele morrendo na cruz, eu vi ele ressuscitando, eu vi ele subindo aos céus e eu vi que Deus enviou ele para ele salvar o mundo. E esse testemunho dos apóstolos, ele está contido onde hoje? Na Bíblia. Então, se eu permaneço em Deus, eu tenho que crer e obedecer à Bíblia, que é o testemunho dos apóstolos. E aquele que acredita no testemunho dos apóstolos, ele tem que ter uma atitude, que João vai dizer no verso 15. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E aqui é interessante, por isso que a gente fala do contexto sempre. João,
ele é muito claro quando ele fala, aquele que diz que Jesus é o Filho de Deus, porque os mestres docéticos, lembra que eu expliquei que eles não criam na divindade de Jesus? Eles falavam que o Cristo divino veio a Jesus homem no batismo, lembra disso? O que João fala aqui? É aquele que crê que Jesus, porque alguns docéticos, eles tinham essa distinção, Jesus era homem, Cristo era Deus. E João aqui, ele fala de Jesus, aquele que crê que Jesus é Filho de Deus. Ele está combatendo, nada foi escrito por acaso, ele está combatendo aqueles falsos mestres que não criam na divindade de Jesus. Nós precisamos aqui crer, somente quem tem o Espírito Santo, crer que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Somente quem tem o Espírito Santo crer na palavra. Somente quem tem o Espírito Santo crer nos milagres contidos na Bíblia. Somente quem tem o Espírito Santo que tem condição de crer nisso. O homem ímpio, ele não crê. Ele pode estudar, ele pode esmerar em estudar, mas ele não vai crer isso como verdade. Ele não vai crer que é regra de fé e prática para ele. Então, uma das características, eu crer na Bíblia e eu confessar que Jesus é Deus. E lembrando, essa confissão não é simplesmente eu falar. A confissão, ela vem acompanhada de entrega de obediência. Jesus não é salvador de quem ele não é Senhor. Você nunca terá Jesus como salvador se você não ter ele como Senhor da sua vida. Jesus, ele é o nosso salvador e Senhor. Quando eu falo que ele é o meu Senhor, eu sou seu servo e tenho que obedecê-lo. Tem muitas pessoas que querem pegar só o Jesus Salvador, mas eles esquecem que ele tem que ser o Senhor da vida deles. Isso é importante, meus irmãos. Jesus nunca será o Salvador daquele que ele não é Senhor. A gente precisa confiar, a gente precisa confessar, e que essa confissão não seja apenas palavras, mas seja entrega e obediência ao nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. E João continua no verso 16. Como que eu sei que eu permaneço em Deus? Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Simples. Eu tenho que permanecer no amor. E eu permanecendo no amor, Deus, ele vai aperfeiçoando a minha caminhada cristã, vai me amadurecendo na minha caminhada cristã. Permanecer no amor é levar uma vida de amor aos irmãos em tudo que for necessário. A permanência no amor é a raiz, o amor é o fruto, meus irmãos. João aqui ele está unindo as duas provas. No capítulo 4, do 1 ao 6, ele fala da prova doutrinária, do conhecimento correto. Aqui ele está unindo o amor como prova que eu sou crente verdadeiro. Não tem como eu ter o conhecimento correto se eu não tenho um amor verdadeiro para com os irmãos. É uma prova também que eu permaneço em Deus, é que eu amo. A consciência que nós somos amados por Deus, ela é expressada através do nosso amor para com o próximo. Essa consciência que você sabe que você foi amado. Isso tem que gerar em você amar ao próximo. E João agora, ele continua o seu argumento. Nós vimos dois argumentos, duas marcas. Qual a primeira marca de um verdadeiro cristão? Ele tem que amar o próximo. Fácil. Aquele que é nascido de Deus ama, porque ele é amor. A segunda marca, ele tem que permanecer em Deus. E como a gente sabe que a gente permanece em Deus? Tem que ter o Espírito Santo, não é só uma confissão, é algo que tem que ter frutos. A pessoa tem que crer na palavra, no testemunho dos apóstolos. A pessoa, ela tem que confessar Jesus como Salvador e Senhor, obedecendo, entregando sua vida para Ele, e a pessoa, ela tem que amar. Dessa forma eu sei que eu permaneço em Deus. E João agora, ele vai dar mais uma marca, que o verdadeiro cristão é conhecido pelo seu amor a Deus. E aqui no verso 17, ele vai dizer que o amor, ele é a âncora da nossa confiança no dia do juízo. É a sua segurança no dia do juízo e o amor, sabia disso? Ele vai dizer no verso 17, dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele é. João está dizendo aqui, olha, enquanto nós permanecemos em Deus, enquanto nós temos o Espírito Santo, nós cremos na palavra, nós cremos nos testemunhos dos apóstolos, nós amamos uns aos outros, Deus ele vai trabalhando em nosso coração, ele vai amadurecendo a nossa fé, e nós não teremos medo no dia do juízo.
O que vai ocorrer no dia do juízo, meus irmãos? Deus vai encerrar tudo o que está acontecendo aqui e Jesus vai vir não mais como cordeiro, ele vai vir como juiz. Ele não vai vir mais com aquele cordeiro para ser morto, ele vai vir como juiz para poder julgar a todos. E aquele que não tem o amor por Deus, ele não tem essa confiança no dia do juízo. Qual que é essa confiança? É a confiança que eu não serei condenado. João está dizendo de uma forma muito clara que a consciência do amor de Deus que nós temos hoje, saber que Deus te ama, saber que Deus enviou o Filho para te salvar, isso te deixa tranquilo no dia do juízo, que você não será condenado, porque você vive aqui como Ele viveu. Ele aqui é Jesus Cristo. Como que Jesus viveu? Como Filho de Deus. Como Filho de Deus, Ele é amado pelo Pai. E se nós vivemos como Ele viveu, nós vivemos com a consciência que nós também somos amados pelo Pai. E se eu sou amado pelo Pai, eu não serei condenado no dia do juízo. O próprio Senhor Jesus diz isso. A gente precisa ter essa confiança, porque neste mundo nós somos como Ele é, meus irmãos. Aqui não tem a ver com orgulho, eu não vou ser condenado no juízo. Aqui não tem a ver com arrogância. Aqui se baseia na sua comunhão com Deus, o fato de você ter consciência que Ele te ama tanto, que Ele enviou Jesus para morrer no seu lugar, para te salvar. E isso te dá confiança que você não será condenado, porque você já tem Jesus Cristo e você irá entrar no gozo eterno com Deus. Olha que coisa tremenda, eu ter consciência que Deus me ama e que eu amo Ele é algo que tem que me dar confiança que no dia do juízo eu não serei condenado. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, meus irmãos. O próprio Senhor Jesus diz isso em João 5,24, Ele diz, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então você ouve a Cristo, você crê nele, você ama ele de todo o coração e sabe que Deus chamou a ponto de enviar Jesus, você não será condenado. Terrível coisa é para os ímpios. Terrível coisa é para aquele que não tem consciência do amor de Deus, para aquele que não ama a Deus, porque ele sim tem que ficar com medo. Ele sim tem que ficar aterrorizado, mas nós não, porque João vai dizer no verso 18, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O medo supõe castigo. Mas aqueles que amam a Deus e são amados por Deus, eles não serão condenados, não serão castigados. Então a gente não tem medo do castigo. Nós temos confiança que no dia do juízo nós entraremos para o gozo eterno, por causa do amor de Deus para conosco, o amor nosso para com Deus, que é provado nessa vida. Eu não estou falando de uma confiança baseada em sentimentalismo, não. Lembra de tudo que eu falei. Crer na palavra, obedecer, ter o fruto do Espírito, mortificar os pecados. Isso é prova que você permanece no amor. Então, meus irmãos, o cristão não precisa temer o julgamento futuro. Sabe por quê? Cristo já pagou o preço na cruz por você. Não tem nada que você faça para merecer a salvação. Cristo já fez tudo. Cristo já pagou por todos os seus pecados. Não há condenação para aqueles que são em Cristo Jesus. Fabrício, mas você não sabe o pecado que eu cometi antigamente. Problemas. O sangue de Jesus, ele é poderoso para pagar qualquer pecado. Não preciso saber, mas eu afirmo para você, você crê em Cristo, Ele é seu Salvador e Senhor? Meu irmão, não tem condenação. A culpa, o escrito de dívida que era contra nós foi rasgado na cruz. Aquele momento que Jesus fala, Pai, está consumado. Ele estava dizendo, Pai, a dívida foi paga. Quem crê em mim não será mais condenado. Eu paguei por ele. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Essa é a confiança que você tem no dia do juízo. Cristo pagou o preço por você e você não vai enfrentar condenação. Glória a Deus. O verdadeiro amor não é inseguro, ele lança fora o medo. Nós não temos medo de Deus, nós amamos a Deus. Sabe qual que é o remédio para o medo de Deus? Amar a Deus. O remédio para não temer a Deus é amar a Ele. Porque se você ama Ele, você vai fazer aquilo que Ele te ordenou. Se você fazer aquilo que Ele ordenou, você vai estar caminhando e dando evidências que você foi salvo, que você tem um Espírito Santo. Se você foi salvo, meu irmão,
não tem condenação, não tem motivo para temer o dia do juízo. E isso é uma dádiva dele. O apóstolo continua no verso 19: nós amamos porque ele nos amou primeiro. O seu amor é o incentivo, é o motivo, é a causa moral do nosso amor, meus irmãos. Nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Nada veio de nós. Nós não somos merecedores de nada. E João aqui agora ele aplica o teste final no verso 20. Algumas pessoas podiam falar: mas eu amo a Deus, Fabrício. Eu tenho o Espírito Santo. Então João vem e fala: eu vou fazer o teste final. Só mais um. Vamos ver se você que fala que ama a Deus aí, se é verdade. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é? E se essa pessoa for velho de igreja? Ele é mentiroso. E se ele for um teólogo renomado? Ele é mentiroso. E se ele for aquela pessoa que ora o dia todo, está com o joelho calejado, mas ele odeia o irmão? Ele é mentiroso. E se ele fizer milagres, sinais e maravilhas, ele odiar o irmão? É mentiroso. É um teste. Aquele que diz eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, porque quem ama a Deus, quem ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Meus irmãos, uma das características do cristianismo é a profissão de fé. O próprio Senhor Jesus diz em Mateus 32, quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Romanos 10, 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração, que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Mas essa convicção de fé, ela tem que vir acompanhada de obras. Não adianta eu confessar isso tudo aqui e minha vida não ter obras de salvação, as obras que de antemão Deus preparou para mim. A confissão de fé, ela tem que vir acompanhada de evidências que comprovam que essa fé é genuína. O próprio apóstolo já tinha falado que afirmações sem prova, elas são vagas e são mentirosas. No capítulo 1, 6, ele diz, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos em trevas, praticamos a mentira. Não falamos a verdade. E ele diz aqui, se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Sabe qual que é a consequência dessa afirmação? A falta de amor ao irmão é uma evidência de falta de amor a Deus e uma evidência de falta de salvação. É a consequência lógica do texto. A falta de amor ao irmão é uma prova de falta de amor a Deus e, consequentemente, é uma prova que a pessoa não é salva. Independente se conhece a Bíblia de trás para frente, se ora muito, se é teólogo, se já fez sinais e maravilhas, se a pessoa não ama, se ela tem ódio, rancor no seu coração, ela não conhece a Deus, ela não permanece em Deus. E João então vai concluir no verso 21. Ele diz, ele nos deu este mandamento, ele está referindo aqui ao mandamento que Cristo dá lá em Mateus 22, 36, 39, quando perguntaram para ele, mestre, qual que é o maior mandamento da lei? Jesus responde, ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o entendimento, e o segundo é semelhante a este, ame o próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Meus irmãos, João aqui, ele está unindo esses dois mandamentos. É impossível você cumprir o primeiro e não cumprir o segundo. É impossível você amar a Deus de todo o coração e não amar ao próximo como a ti mesmo. É impossível isso. Ele está dizendo, ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Ele uniu os dois em um só. Se vocês cumprem o primeiro, vocês têm que cumprir o segundo. É impossível deixar de amar o irmão e ainda assim continuar amando a Deus. Nosso amor a Deus tem que ser provado pelo nosso amor ao meu irmão, ao seu irmão. Aqui encerramos então essas três marcas. Quais são essas marcas? As marcas do verdadeiro cristão. Primeiro, o verdadeiro cristão ele tem que amar o próximo. É uma ordem, e esse amor vem de Deus. A procedência de todo amor não vem de nós. O verdadeiro cristão ele tem como marca que ele permanece em Deus e Deus permanece nele, e isso é provado pelo Espírito Santo, pela crença na Bíblia, pela confissão que Jesus é Salvador e Senhor. E o verdadeiro cristão, ele também ama a Deus. E o amor que é aperfeiçoado no coração dele lança fora e traz confiança no dia do juízo,
Porque ele sabe que ele não é condenado, porque Cristo já pagou os pecados dele. Essas 3 marcas, nós precisamos ter: amor ao próximo, permanecer em Deus, Ele em nós, e um amor a Deus que sempre vai estar trabalhando dentro de nós para que nossa fé amadureça, para que nós pareçamos mais com Cristo Jesus. E isso nos dá confiança diante desse mundo, diante das adversidades, diante da doença, diante da fome, diante de tudo que pode ocorrer. Se você tem essas coisas, se você tem essas marcas, você permanece firme, você permanece fiel, porque o Espírito Santo ele vai te conduzir, vai te impulsionar a isso. Amém, meus irmãos? Aplicação. Você condiciona o amor aos irmãos, a atitudes dele para com você? Eu amo se ele fizer isso. Se ele fizer isso é difícil. Você condiciona a motivação correta para amarmos os irmãos? É que Deus nos amou. Não tem nenhuma atitude para você justificar a falta de amor. Segundo, você tem medo do dia do juízo? Tem gente que às vezes tem medo. Se Deus voltar agora. Estou tomando banho. Nossa, agora eu estou fazendo. Deus não pode voltar agora, não. Você tem medo do dia do juízo? Nossos medos quanto a isso mostram que estamos longe de amar a Deus como deveríamos. Então, meus irmãos, que nós possamos agradar-nos de Deus. Que nós possamos vivermos confiantes do amor dele para conosco e do nosso amor para com ele, e que essa compreensão ela nos impulsione a amar uns aos outros como ele nos amou. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Fique de pé.